Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa Neto e eu vou gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre a noção de leitura. Para que a gente possa dar prosseguimento às nossas questões, aos nossos exercícios de produção de texto, a gente vai ter que fazer uma pequena pausa para que eu fale para vocês um pouquinho sobre a noção de leitura. Então, nós vamos conversar um pouco hoje, ou melhor, eu vou falar sozinho. E vocês vão ouvir também aqui os cachorros, que agora é horário dos meus vizinhos passearem com seus cachorros. E alguns vizinhos também estão chegando do trabalho, então vocês vão ouvir alguns barulhos de carro aqui. Então desconsiderem os barulhos dos cães, principalmente. Bom, esse vídeo é gravado para o curso de Pedagogia da Universidade Positivo e para os alunos do quarto ano e do sexto ano do curso de Pedagogia. Então, assim, se eu for trabalhar a escrita, é muito interessante que eu pense antes sobre a questão da leitura. E o que exatamente é a leitura para o meu aluno? Se o meu aluno tem 5 anos, ou se ele tem 10 anos, ou se ele tem 30, se ele passou pela escola ou não, e como ele passou também pela escola. Ele pode ter estudado durante anos na escola e não ter desenvolvido uma capacidade de leitura num plano, numa situação, numa compreensão mais complexa daquilo que seja leitura. Autores como Alberto Mangel aqui no Brasil, eles entendem a leitura como um processo bem complexo, que vai bem além daquilo que a gente imagina a primeira vez que a gente pensa em leitura. Porque quando a gente fala em leitura, a própria palavra leitura, né, que está ali com o verbo ler, ela remete a gente para uma situação de uma leitura de texto escrito. E autores como o Alberto Mangel, eles lembram que nós não temos uma leitura das coisas do mundo apenas através do texto escrito, muito pelo contrário. Nós temos uma leitura do mundo bem mais complexa, que já começa na mais tenra idade e não é com texto escrito. Então nós aprendemos, por exemplo, a ler cores, nós aprendemos a ler sons. Aqui vocês veem, por exemplo, se vocês ouvem os cachorros aqui dos meus vizinhos, eu posso fazer uma leitura disso. Eu posso tirar conclusões, eu posso fazer inferências a respeito de uma situação banal como essa do dia a dia, que são cachorros latindo. Esse autor argentino, Alberto Mangel, que agora ele se mudou para o México, agora, se não me engano, ele vai coordenar uma biblioteca na Argentina. Ele escreveu várias obras sobre isso, mas uma obra em particular, que é justamente sobre a leitura, que ele lembra modos de ler o mundo. Então, maneiras de ler o mundo. Porque as pessoas que não enxergam, elas também têm uma possibilidade de ler as coisas do mundo. Inclusive o texto escrito, numa linguagem que é conhecida como linguagem braille. Mas há outras formas de ler o mundo. O Alberto Mangel, ele também não fala apenas das possibilidades físicas de leitura do mundo, sensoriais. Por exemplo, a gente pode ler o mundo com os olhos, o olfato, a audição, nada disso. A gente pode ler com o tato. Ele, por exemplo, lembra de imagens poéticas muito interessantes sobre a leitura do corpo do amado, do corpo da amada. Como você, ao tatear uma superfície, você pode fazer uma leitura das coisas do mundo. Mas ele faz um levantamento muito interessante da leitura como um aspecto cultural. Então ele faz um levantamento de algumas situações assim. A noção de leitura, ela não é a mesma ao longo dos séculos, ela varia também. A leitura, ela está ligada ao longo dos séculos a uma situação social, a uma situação cultural, a uma situação política também, de acesso. Então, obviamente, se você vai a um museu hoje, ok? E você vê a escultura de um escriba egípcio que morreu há 4.000 anos, e você vê o corpo desse escriba, você vê os olhos dele, e ainda existente,
você vê a importância que o escriba tinha nesse meio, nessa parte histórica da humanidade, que é essa civilização egípcia. Pouquíssimas pessoas sabiam ler nessa época. A escrita era considerada sagrada para poucos. Pouquíssimas pessoas dominavam a escrita. Havia escolas de ensino da escrita somente para os escribas. As pessoas comuns não sabiam ler. Então, o que acabava acontecendo é que essas escolas, para pouquíssimas pessoas, um escriba ensinava 3, 4 alunos a ler, a escrever também, a complexa escrita egípcia da antiguidade. Eles faziam isso para que a escrita não morresse. E a escrita tinha, diferente do nosso ponto de vista da escrita hoje, tinha uma divindade protetora dela. Muitos povos antigos tiveram uma divindade protetora da escrita, tal a importância dela. Então nós temos uma situação histórica muito diferente da atual. Eu sei que hoje a escrita também ela é importante, ela é relevante, as pessoas têm a escrita como algo socialmente importante, mas não há comparação em relação à escrita hoje, ao acesso que se tem a ela, a leitura, a escrita, em comparação com o Egito Antigo. Roberto Mangel mostra que, ponto a noção de escrita e de leitura ela varia ao longo dos séculos e ela varia também de povo para povo. Nós temos outras situações de leitura muito interessantes ao longo da história e nós temos formas de ler. Não sei se você já parou para pensar, vamos chamar isso de ponto B, ok? Não sei se você parou para pensar na maneira como você lê hoje. Se você pega um livro físico, que hoje a grande parte das pessoas está lendo em outro tipo de superfície, que não é mais a leitura de algo físico, como isso aqui. Há uma diferença brutal entre isso e isso. Então, se você pega um livro, eu estou lendo esse livro atualmente, eu não sei como você lê, se você prefere ler sentado ali naquele sofá, aqui onde eu estou, naquela cadeira ali, naquele balcão, olhando para a janela, como era muito comum lá pelo século XVI, XVII, nos mosteiros, haver um lugar perto da janela para ler, até por uma questão de claridade, porque a luz não existia, luz elétrica e tal. E o que havia de luz, de iluminação, era caro. Não quer dizer que hoje a luz elétrica seja exatamente barata. Mas eu não sei exatamente como você prefere ler esse livro. E se você lê esse livro, se você gosta de ler esse livro, se você prefere ler sentado, sentada, se você prefere ler em pé, se você prefere ler deitado. Eu não consigo ler deitado, eu prefiro ler sentado. A leitura hoje, e a gente poderia chamar isso de um aspecto C ou D, já, enfim, aqui escolha a letra I. A leitura hoje de um livro é feita assim, né? Você abre o livro e vai virando as páginas para cá, não é? Mas a leitura nem sempre foi assim. Então, até o alvorecer da Idade Média, mais ou menos, esse livro que é feito assim agora, costurado aqui do lado, com capa, isso é uma invenção razoavelmente recente na humanidade. Eles liam livros em forma de rolo e liam aqui nesse sentido, tá bem? Eles iam abrindo o rolo, ou assim, com um rolo no colo, e você ia torcendo o rolo para um lado e o texto ia passando nesse sentido aqui. Então nós temos esse aspecto da leitura, que é um aspecto físico da leitura, que também é importante, e que ele modifica a nossa visão de leitura, ele modifica o nosso modo de ler e o nosso modo de ter o contato com o texto físico. Nós tivemos outras situações na antiguidade, nós tivemos o papiro, o rolo, depois o livro, e hoje nós temos outras situações de leitura em que você vai rolando o texto, assim, inclusive, passando o dedo, né? Ou você vai usando o mouse do seu computador e vai passando o texto pela tela para ler o texto. Ou, assim também, a imitação de um livro físico, que não é, porque ele não é mais físico, você está lendo uma coisa virtual. Então nós temos esses aspectos da leitura. Nós temos um aspecto histórico, nós temos um aspecto do acesso
físico ao material da leitura, nós temos um aspecto emotivo da leitura. Eu perguntei para você, por exemplo, se você prefere ler sentado, deitado ou em pé, mas eu não perguntei para você se você gosta de ler. A maioria das pessoas não gosta de ler. E isso é um problema, principalmente para o aluno. Se ele não gosta de ler, se ele não gosta de estudar, se ele não tem isso como algo prazeroso, gostoso, legal, ele vai dar trabalho. E ele vai criar uma situação bastante difícil dessa relação do professor e do aluno, seja lá o modo como você entenda isso. Semana passada a gente estava falando do Paulo Freire, e da construção do conhecimento, seja lá que a relação que o seu aluno tem com leitura, ele vai te trazer problemas, ele vai te trazer desafios, ele vai trazer situações outras de acesso a essa leitura. E voltando um pouquinho, eu estava falando várias maneiras de ler, das várias maneiras de ler um livro, por exemplo, ou de ler qualquer outra coisa que você tenha para ler. E isso, a leitura, ela envolve procedimentos anteriores àquele ato, naquele estágio da leitura de algo. Então vamos pensar em algumas outras situações de leitura, que não de um livro, como eu mostrei agora, ou de uma base dessa, em que você possa ir lendo alguma coisa. Vamos pensar em outras leituras. Quando uma pessoa está no ponto de ônibus, ou quando uma pessoa está numa estação em que há ônibus que possam chegar e ela possa usar esse serviço, ela também está numa situação de leitura. Então vamos pensar aqui em Curitiba, como funciona mais ou menos o serviço de ônibus daqui. O serviço de ônibus daqui foi pensado de forma que as pessoas não precisassem ler exatamente o letreiro. Então, mesmo que o sujeito que vai usar o ônibus não saiba ler efetivamente um texto escrito, ele poderia reconhecer o ônibus pela cor, ou ele poderia reconhecer o ônibus pelo número, ou por outras situações sensoriais que não essas que eu citei. Pelo lugar onde todo dia ele pega aquele ônibus, pelo lugar onde ele está naquele momento, então ele visualiza, ele sabe que o ônibus da frente não é o dele, e o ônibus de trás também não é o dele, é aquele ali. Então, se eu estou no terminal do Cabral e eu quero pegar o Cabral Osório, eu sei que o Cabral Osório, ele para, se você estiver aqui olhando para o bairro, ele para do lado direito do terminal, mais ou menos no centro do terminal, perto da escada. É mais ou menos assim que muitas pessoas que não sabem ler, elas acabam utilizando o serviço de ônibus. Você pode achar isso absurdo, mas é o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas. E olhe só, você também faz isso. Embora você saiba ler efetivamente, embora você tenha tido acesso a todo o processo de leitura das coisas do mundo. Então, vamos voltar um pouquinho. Quais são os modos que a gente tem então para ler? Eu tenho os olhos, para quem enxerga, para quem não enxerga vai usar outras habilidades de leitura. Eu tenho os olhos, então eu posso passar os olhos pelo papel e ler um texto, ok? Posso ler o letreiro do ônibus. Eu posso ler pela cor dos ônibus. Aqui em Curitiba eu tenho ônibus laranja, amarelos, tenho ônibus verdes, cinzas, azuis, metálicos. E mais ou menos eu vou fazer a leitura por aí. Eu posso fazer a leitura por outras condições sensoriais, do lugar onde eu estou, até pelo cheiro. Então, se eu estou em algum lugar e eu sinto o cheiro de pastel, eu sei que ali deve haver uma pastelaria, uma padaria, um bar que venda esse tipo de iguaria. Pode me dar fome ou não. Se eu gosto de pastel, vou procurar um lugar para comprar. Isso também é uma leitura das coisas do mundo. Eu posso fazer outras leituras mais complicadas, que, por exemplo, Alberto Mangel traz. Quer ver? Eu posso fazer a seguinte leitura. Quando eu era criança, a gente sentava na frente da minha casa de tarde, meu pai, minha mãe, os filhos mais novos, e o meu pai via o horizonte e ele sabia mais ou menos se ia chover ou não no dia seguinte. É uma leitura das coisas do mundo. Hoje, no interior,
onde há plantações, muitos senhores e muitas senhoras ainda fazem esse tipo de leitura do mundo, para imaginar se vai chover ou não, se haverá uma produção maior ou menor. E eles fazem essa leitura do mundo avaliando cupins, abelhas, o céu, avaliando o vento. Então é dessa maneira que o marinheiro da antiguidade, não exatamente o de hoje, mas o marinheiro da antiguidade, ele fazia uma leitura do mar, fazia uma leitura do céu, fazia uma leitura de se a sua viagem ia ser tranquila ou não. Se ia ter vento para que batesse nos tecidos que iam levar o navio para frente, etc. E nós temos outras leituras também. A leitura das estrelas, a leitura da posição do Sol, a leitura da posição da Lua. Então, ou seja, em verdade, quando eu falo em leitura, eu estou me referindo, ora, a esse tipo de leitura aqui do texto escrito, mas ora também a todas as outras possibilidades de leitura que eu tenho das coisas do mundo. Se eu for fazer uma análise histórica das coisas que foram escritas, eu vou encontrar na China escritos feitos num casco de tartaruga. E por que que isso foi feito? Porque para os chineses, segundo certa tradição chinesa, o mundo ele existia em cima de uma tartaruga gigantesca. Então o casco da tartaruga era algo religioso importante. Os egípcios inventaram, como eu falei agora há pouco, o papiro para eles escreverem. Os gregos, depois os romanos, usaram tipo, como se fosse um tablet. Bem isso, tá? Como se fosse um tablet nesse formato aqui, que tinha cera na superfície, para que você pegasse um objeto de escrita. Estou aqui sem um objeto, enfim, um objeto de escrita. E aqui tem uma caneta, né? Mas eles iam escrevendo na cera. Isso depois era possível apagar, como se fosse uma lousa, e depois você usava aquilo de novo. Algumas escritas foram feitas em pedra, outras escritas, como as dos sumérios, foram feitas em argila. Mas aí nós já falamos do alfabeto, nós já falamos de uma escrita física que teria uma arbitrária noção da escrita em si e que pouquíssimas pessoas saberiam ler. Bom, onde eu quero chegar? Quero chegar ao seguinte. Primeiro ponto de hoje, dessa aula, que seria muito importante a gente pensar, que é muito importante a gente pensar. Na escola, quando o seu aluno chega à escola, se ele tem 4 anos ou 5 ou 6, não importa, mas quando ele chega à escola, ele já traz com ele uma série de habilidades de leitura. Ele conhece cheiros, ele conhece sabores, ele conhece cores, ele conhece formas, ele sabe que ônibus pegar, ou se ele não utiliza ônibus, se ele só anda de carro. Ele sabe essas leituras das coisas do mundo. Ele vai precisar treinar essas leituras das coisas do mundo. E daí a gente chega num ponto extremamente importante do ensino atual, que é pensar em textos multimodais. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, que vai ser o nosso último exercício do ano nesse semestre. Nós vamos falar em textos multimodais justamente porque o aluno na escola ele não vai estar à frente, ele não vai ter como desafio apenas a leitura do texto escrito. Ele vai ter o desafio de fazer outras leituras. Então, quando eu pego um livro, vou pegar aqui o livro de novo, o livro tem uma capa, o livro tem uma cor, veja essa cor aqui, vermelho para o laranja, que tem a ver com o conteúdo desse livro. O título do livro está em negro, porque o título do livro é Um Homem Só, que fala de um homem solitário que está à beira do suicídio. Então, a cor do título foi feita em negro, e o vermelho para o laranja, que é uma cor quente, outra hora a gente conversa sobre isso, tem a ver com a paixão, com a fome e com outras sensações. O livro ele tem essa cor aqui, que é um branco esmaecido, porque o branco ele prejudica muito a visão. Então hoje as editoras estão produzindo livros num tom quase bege, um bege claro, ou se você preferir, num off-white. Eu vou ter outras situações do livro, o formato dele, o tamanho, etc.
Quando eu pego... Estou sem livros aqui perto, mas quando eu pego... tem um monte de livros ali no chão, perto do meu tênis. Quando você tem outros livros, esses outros livros vão ter outras cores, outros formatos, etc. Quando o aluno ele abre a internet, quando você abre a internet, você vai ter uma série de informações ali também. Você vai ter títulos, subtítulos, você vai ter aquelas malditas janelas que ficam pulando. Às vezes você abre um link de uma coisa que você quer ler e pulam ali na sua tela propagandas que são outras coisas, são outros eventos, são outras situações de leitura pelas quais você vai passar ou não. Se você quiser, você pode apagar, vai ali no xizinho e apaga. Se você quiser, você lê. Se você quiser, você muda de página, mas são outros referenciais, são outras situações de leitura. Então, assim, quando nós falamos em textos multimodais, é também um dos desafios da escola construir isso junto com o aluno. Aproveitar aquilo que ele já sabe, que ele traz de casa, e construir junto com ele um processo de leitura, ok? Construir um processo de leitura que vá além do texto escrito, passando pela cor, pela forma, pelo formato e por outras sensações que a leitura pode ter, como cheiros, odores, etc. Essa é uma situação da leitura. Digamos assim, que é uma situação que tem mais a ver com aspectos físicos da leitura. Você pode pegar aquela cadeira ali, olha, vermelha, azul e amarela, e fazer uma leitura dela, verificar de onde ela veio. Essa cadeira é de 1924. Você vai verificar de onde ela veio, por que ela foi feita, por que ela foi feita em madeira, qual a importância dela na história do design, etc. Você vai fazer uma leitura dela, assim como esse quadro aqui, aquele Mickey ali, essa almofada aqui em preto e branco, aqueles santos todos ali da coleção, aquelas outras imagens ali, os livros, etc. Tudo no mundo, essa cadeira aqui, olha, essa cadeira aqui, pink, você vai poder fazer uma leitura dela, porque ela também tem uma representação. Ela tem, digamos assim, uma intenção de estar no mundo. Ela quer dizer alguma coisa. Então você vai poder fazer uma leitura dela com seus alunos, ok? Digamos assim que esses aspectos são aspectos físicos da leitura. Mas aí entra a parte 2, que é bem mais complicada, que é lidar com leitura, que ela tem a ver com os aspectos físicos da leitura, cor, forma, cheiro, tamanho, etc. Mas ela é muito mais complicada, ela dá mais trabalho e ela está ligada a outras situações, que é a compreensão daquilo que eu leio. Aí nós chegamos a um ponto muito complexo e a gente vai ter que parar para conversar sobre isso mais vezes, outras vezes. Espero que seja presencialmente, que é o seguinte: todo texto tem uma intencionalidade. Agora, cada sujeito também tem um entendimento do texto. E quando eu leio um texto, eu preciso ter algumas situações. E aí que entra o professor. Veja que o professor, ele não é aquela figura que muitas vezes a gente confunde, lendo muito mal lá o Paulo Freire. O professor não é aquela figura exatamente passiva, que não faz nada, que está no mesmo nível do aluno. E outro dia eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas o professor é aquele que vai servir de ferramenta, ou de ponte, se você preferir. Se você não gosta dessa imagem, pense na imagem de construção. Mas ele é o sujeito que ele justamente vai propiciar ao aluno que ele tenha entendimento de um texto, de uma escrita, seja ela escrita alfabética ou não, mas ele vai propiciar ao aluno a leitura possível desse texto, mapeando ali alguns limites de compreensão. Esse ponto é um ponto mais complexo e na próxima aula eu volto a falar com vocês sobre isso. Então vamos voltar um pouquinho? Falando em leitura, eu tenho inúmeras possibilidades de ler as coisas do mundo. Uma delas é o texto escrito. A escola vai lidar com isso, ok? Eu tenho também a oralidade, né? Quando uma pessoa fala, eu tenho uma leitura daquilo que ela fala. Mas aí nós estamos lidando com a língua escrita, ou com a língua, né? A língua portuguesa, no caso. E nós temos também um outro lado, um outro aspecto da leitura, que é a compreensão, que vai ter limites de entendimento.
Isso aí é um problema. Então, tenha isso como norte para as nossas discussões e pense nisso, que a escola precisa trazer para o aluno possibilidades de leitura. Seja o texto escrito, seja o texto que não é escrito, seja a fusão entre textos escritos e não escritos, que são os textos multimodais, que a gente vai trabalhar a partir de agora, e seja também o outro aspecto da leitura, que é aquilo que o texto quer dizer, e que permita que o aluno tenha uma leitura dele possível dentro dos limites dessa possibilidade em si, porque o texto ele não pode ser lido ao bel prazer de cada um, ok? Então, algumas palavrinhas sobre essa complexidade que a escola vai trabalhar com e fico à disposição de vocês para conversas, dúvidas, trocas, bate-papos, etc. Beleza? Um prazer estar aqui com vocês. Ficamos aqui por hoje. Um abraço, até a próxima aula.